O Senhor é aquele, meu Deus, que estamos buscando em primeiro lugar. Senhor, centraliza-se em cada vontade, em cada coração, em cada vida, para que nós possamos, Pai, um dia poder abraçar, um dia poder, meu Pai, ver meu Senhor, poder adorar meu Senhor, aleluia, de maneira visível, meu Senhor. Pai amado, que cada família, Senhor, seja presente, aleluia, nós te presenteamos nessa noite, cada família, meu Deus, mesmo aquela família incompleta, nós presenteamos a Ti, para que o Senhor entre com providência, liberta e complete cada lar, aleluia, e exalte o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, meu Deus. Amém. Aleluia, meu Deus. Jó, como foi dito no nosso livro, de Jó, poder sentar. Jó, no capítulo 38, nós fizemos nossa leitura introdutória até o verso 4, né? E agora eu quero destacar o capítulo 38 de Jó, somente o terceiro versículo, que diz assim: cinge. Tudo que nós lemos na palavra, irmãos, não é apenas um ocorrido lá no passado, é Deus falando conosco hoje, mesmo que esteja o acontecido para lá, é chamada para nós acordar e vivenciar, aprender, crescer. Cinge agora os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Ora, Deus sabe que o nosso conhecimento é bem limitado, não sabe? Veja que quando nós lemos na palavra, nós entendemos que Adão, lá no Jardim do Éden, olha isso, Adão deu nome a todas as aves, a todos os répteis, deu nome até os seres marinhos. Jesus, que mente foi aquela, que memória foi aquela? E hoje? Onde eu botei? Estava aqui agora, eu peguei. O óculos está na cabeça e você está procurando o óculos onde está. A caneta está enfiada no cabelo e você está procurando onde está a caneta. Dá para entender como nós regredimos a nossa mente, a nossa memória e também, infelizmente, a nossa fé. Infelizmente, até a fé foi abalada. O ser humano foi enfraquecido em todas as áreas da sua vida. Por isso é que nós somos carentes daquela força do sobrenatural de Deus que vem através da graça de Cristo. Então aqui o Senhor, Ele olha para nós e nos vê como pessoas limitadas. Nós somos limitados a ter lembrança pouca. Em Deuteronômio 29 falou assim: as coisas ocultas pertencem somente a Deus, mas as coisas manifestas pertencem a nós e a nossos filhos. O que quer dizer isso? As coisas que nós vimos é tão fácil, mas aquilo que não vimos, eu fico lembrando de Jó, quando ele queria ver, mas o homem não pode, ele é limitado. Existe uma coisa em nós chamada carne, corpo carnal, que nos limita. Por isso é que Jó não podia ver como ele queria, como ele desejava, como ele pedia, mas não podia. Essa carne faz uma separação tremenda. Por isso é que ela precisa virar pó, para essa essência de Deus poder chegar diante dele com perfume suave. E além da essência de Deus que está em mim, subir
Depois dessa perebenta, mancha, rasgou, sangrou, criou casquinha e deu verme. Ai, meu Deus. Eu já vi tirar berne da cabeça de pessoas, já vi tirar berne do ombro de pessoas, que coisa horrorosa. Então essa carne é a barreira, essa carne é o limite. Por isso nós não podemos dar asa para ela, porque ela está limitando contra a essência de Deus, que vai subir e estar com Ele um dia. Então ela vai estar sempre batalhando para que você faça a vontade dela. Mas a Bíblia está me ensinando e te ensinando a fazer a vontade do Espírito de Deus, que fez disso aqui morada. É a casa do Espírito Santo. E Ele quer fazer morada em todos, mas nem todos querem. Por isso é que você ouve falar de sequestrador, assassinos, pessoas que não querem se arrepender, porque eles não dão ouvido à voz de Deus. E como que a essência de Deus vai fazer ele ter entendimento? A regressão. O homem regrediu. E mesmo no capítulo de 38 que nós lemos de Jó, Deus pergunta para Jó: quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus pintinhos gritam por Deus quando tem fome? Olha que chamada. Porque às vezes nos preocupamos tanto em manter essa carne alimentada, porque nos preocupamos tanto com aquilo que vamos comer amanhã ou depois. Nos preocupamos tanto quando aproxima-se data festiva e eu tenho que ter um sapato novo, uma roupa nova. A nossa preocupação precisa sair dessa terra e das coisas dessa terra. Esse tipo de pequeninas preocupações tem levado pessoas a se endividarem, pessoas a entrar dentro de cada luta e peleja sem necessidade. O povo de Deus é um povo lindo, maravilhoso. Essa essência que nós carregamos é que traz a beleza do brilho do Espírito em nós. Precisa de marca, roupa de marca, não precisa de mais nada. Está um furinho aqui, olha. Mas eu tenho um orgulho dessa blusa linda e maravilhosa. Cada vez que eu olho no espelho, eu falo: foi meu genro que me deu. E Deus deu graça a ele para ele me dar. Sabe, amados? Coloca a cabecinha nas coisas espirituais. Se Jó não tivesse feito isso, nós não estaríamos lendo tantas maravilhas da sua parte. O objetivo dessa instrução e dessa chuva de perguntas que Deus fez a Jó, foi porque Deus queria trazer Jó de volta ao seu primeiro amor. Jó, ele estava tão preocupado com a ausência. Deus me abandonou, Deus não é mais comigo, Deus me desprezou. E a mente dele se preocupou a tal ponto que Deus, lá na frente, enche ele de perguntas para trazê-lo de volta. Tipo assim: Jó, eu quero restaurar a sua fé, eu quero restaurar a esperança que você deixou morrer. Mas teve muitos motivos também para isso. E hoje Deus tem lotado templos, criando geração, principalmente de jovens desviados. Tanta preocupação com tudo, menos com o seu lado espiritual. Menos que uma hora a trombeta vai tocar, vamos precisar nos apresentar diante do Senhor. Então, são muitos falando e falando palavras vazias. Você pegou o livro de Jó, começou a olhar, ele faz Bildade, Zofar, Eliú, até mesmo Jó, tadinho. Falaram capítulos imensos, páginas, falaram. E na sua maioria dos conselhos acusadores foram palavras vazias, porque para Jó não fazia sentido, faz sentido para o mundo. Faz sentido para mim, para você, quando nós erramos. Mas não era o caso de Jó. Por isso é que Deus chama Jó e começa a instruí-lo, começa a ensinar. Deus, quando fala com Jó,
Ele não dá nenhum tipo de explicação pelo que aconteceu, ocorrido, nada. Mas o salmista tem dito para nós que a lei do Senhor é tão perfeita, e é essa perfeição que deu a Jó condição de permanecer mantendo no seu coração a presença do bendito Deus, a presença viva. O salmista, ele disse assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu nome é eterno, porque a sua misericórdia dura de geração em geração. E é nessa graça que nós somos fortalecidos. Sabe onde está essa graça? Em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que Ele é a nossa força, é Ele que traz à nossa memória a força de não esquecer o principal, que é os seus ensinamentos. Às vezes temos em geral não, às vezes a facilidade para esquecer da caneta presa no cabelo, do óculos que está acima do rosto, a facilidade de esquecer o que tirou daqui agora e colocou aqui, procurou em outro lugar, acabou de fazer. Mas as coisas de Deus, quando adentra, não conseguimos esquecer, porque existe alguém zelando por essa palavra para nos alimentar. E assim a Bíblia diz que é preciso que eu e você nos apresentemos diante de Deus como obreiros que manuseiem muito bem a palavra da verdade e que não tenham que se envergonhar. Louvado seja Deus, o obreiro que sempre vive em dignidade, de cabeça erguida diante de Deus, diante da sociedade, diante da família, diante da igreja. Então, agora, fiquemos bastante apercebidos. Deus, Ele alerta, como foi dito domingo, né? Através da palavra do Espírito Santo, dos pregadores, o rádio, a televisão, a internet, tudo. Deus está usando tudo que Ele pode para anunciar a palavra. E esse Deus zeloso, Ele diz para a igreja: fique apercebida, porque eu vou contar para vocês um caso. Com licença. Vou contar para vocês um caso aqui, que está registrado, se eu não me engano, é Crônicas 19, não é Crônica não. É 2 Crônica 18, no primeiro capítulo. Ali tinha um rei, 2 Crônica capítulo 18, fala de Micaías, o profeta, contra Acabe. Sabe o que aconteceu? Acabe, ele era um rei que precisava muito da ajuda de Deus. Esse rei Acabe, ele chamou 400 profetas, porque ele estava precisando ir para a guerra, e o lugar era Remote de Gileade, era o campo de batalha. E ele, então o que ele fez? Chamou Josafá e Israel, e ele já com os seus 400 profetas lá guardadinhos, chama Josafá: Josafá, nós precisamos nos alinhar, ficar ligadinho com o outro, um ajudando o outro para ir para o campo de batalha. Josafá, muito esperto, falou: você já consultou a Deus? Consulte um profeta. E ele falou assim: todos os profetas, o profeta X, o profeta Y, e todos profetizavam para amaciar o ego de Acabe. Todos profetizavam: vai que você vai ser vitorioso, eu vi você indo e voltando em paz. E todos profetizavam para o bem de Acabe. Só que Josafá falou: não tem mais um profeta sequer? E citaram Micaías. Era Micaías mesmo, né? Citaram Micaías: vem Micaías. E logo Micaías foi orientado a falar aquilo que o rei queria. Você fala que o rei, porque é assim que os outros profetas falaram. Só que Micaías falou aquilo que Deus mandou. Micaías colocou para eles que se eles fossem à batalha, o rei Acabe não ia ganhar essa guerra. E Acabe, não falei? Tudo que ele fala é contra mim. Por isso que eu não queria que ele profetizasse a meu favor. Micaías, tadinho, levou até um soco no nariz, né? A gente vai lendo a palavra e vai vendo que ele levou até um soco no nariz depois disso. E eles acabaram indo para a guerra. Só que quando Micaías soube que eles estavam rindo e debochando da profecia dele, ele falou: se foi Deus que me usou, você vai, mas não volta. E ele foi e não voltou. Lá mesmo ele morreu.
Então hoje nós observamos, amados, que Deus permitiu, falei domingo passado, Deus permitiu o Espírito sair e falar na boca dos profetas. Observaram? 400 e só um. Isso é para mim e você ficar atento. Jó, quando ele teve aquele mundo de profecias negativas, palavras inspiradas pelo inimigo, eram muitos. Jó estava sozinho, nem com a família. A única que sobrou, que foi a mulher, ele não pôde contar. Eu e você podemos? O nosso Deus é fiel e justo para nos fazer profeta santo e verdadeiro. Então, que essa passagem nos dê advertência para tudo, porque Amós capítulo 3, verso 7 fala assim, ó, certamente que Deus, Ele não fará nada sem antes advertir os seus segredos, revelar os seus segredos aos seus servos. E também Jó, ele diz que, ora, de um modo ou de outro, conforme nós já lemos na escola dominical, é Jó 33, do 14 ao 18, de uma forma ou de outra, Deus fala ao homem, por sonhos, por visões. No momento que o homem deita na cama para dormir, ali a sua mente descansa. É o momento que ele se esvazia de si. E nessa hora é que Deus vai no particular de cada um daqueles que confia e acredita, e fala, e passa as informações que nós precisamos, e nos ensina naquilo que nós precisamos aprender. Então, com Jó não foi diferente. Jó, quando ele botava, a Bíblia diz que quando ele botava a cabeça no travesseiro para dormir, a dor era tão grande no seu corpo, que o sono não aparecia, ele não conseguia descansar, quanto mais dormir, tamanha era a dor do seu corpo. Então, quando nós ficamos atentos, nós sabemos quando é Deus e quando não é, está falando, tá? Porque olhamos para Eliú, Elifaz, Bildade, Zofar, e nos lembramos, irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, deixa eu tirar a trave do seu olho, quando no seu não está vendo nada, a escama do pecado não dá condição de ver nada. Era o que eles faziam. Irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, sendo que eles tinham uma trave, cada um tinha uma trave nos seus olhos, porque eles colocavam o amor de Deus abaixo daquela teologia retributiva que eles ensinavam. Se pecar, vai sofrer. O amor de Deus onde estava, e eles não consideraram isso. Então tudo o que aconteceu a Jó estava dentro dos planos de Deus. Hoje nós vemos isso. Jó não sabia de nada do que acontecia no mundo espiritual em relação a ele, mas hoje nós sabemos. E podemos dizer que tudo que Deus fez com Jó estava dentro dos planos de Deus. Deus precisava usar Jó. Deus precisava dar permissão àqueles homens falar. Deus precisava permitir Satanás tocar. E o próprio Jó disse, Senhor, nenhum dos seus planos serão frustrados. Deus tinha plano com Jó. E esses planos não foram frustrados, porque Jó passou por uma experiência de destruição generalizada na sua vida. Sabe lá o que é isso? Uma destruição generalizada. Ninguém sabe o que é isso, né? A primeira pancada de Jó foi a financeira. E hoje, quando nós mal começou a pandemia, lojas fechando, isso fechando, empregados sendo desempregados, o salário está abaixando, o salário está diminuindo, nem começou. O nosso governo em desespero, os governantes se debatendo. A primeira coisa, a pancada que Jó levou foi a pancada financeira. Eu entrei na loja com Isabela, um dia desses, foi ontem, não sei, em Laranjeiras. Tinha uma senhora falando na calçada. Conforme ela foi entrando, um senhor passando, falou assim, Deus abandonou a terra há muito tempo. Eu fingi que não escutei, mas eu tive vontade de ir lá, chamar ele de volta, conversar, mas falei, não vale a pena. Deus falava ao meu coração, não vale a pena.
Então hoje nós falamos assim, irmãos, nem começou a peleja e o povo já está dizendo: Deus nos abandonou. Deus abandonou a terra. Não, Deus não abandonou, Deus não abandona ninguém. Abacuque 2:20 diz que o Senhor, Ele está no seu santo templo. Então, silencie diante dEle toda a terra. Foi isso que aconteceu. Deus parou o planeta, silencia planeta para me ouvir. Silencia, porque agora é a hora da minha igreja se unir e mostrar a força do Espírito. E aí o que acontece? Entra no Zap, nas reportagens, e a gente vê nas estradas, igrejas mais igrejas pelas estradas, ajoelhada orando. Prédios se manifestando com todos cantando e orando. E Deus se alegrou em ver a união. Que diabo gritava aos ouvidos de Deus: não haver, os seus filhos estão se matando. E Deus prova para Satanás que não é bem assim. Existe um povo unido na face da terra que tem amor no coração e que já sabe que é preciso louvar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor para poder fazer como Jó, ser triunfante. Deus, Ele estava dizendo, e está ainda, que a gente está em quarentena, Deus está dizendo assim, ó, aqui, ó, quem manda em tudo e em todos sou eu. Deus, Ele está dizendo isso, que Ele parou os poderosos para provar para os poderosos que os planos de destruição que eles tinham não dá em nada se Deus não quiser que aconteça. Tudo acontece segundo os propósitos do meu Senhor, Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. Então, eles precisam perceber que o plano de destruição, que aqueles que se dizem poderosos traçaram, só vai até onde Deus quer. E até Satanás com todo o seu inferno. E diz mais ainda a palavra de Deus. Eu quero ver, e eu, Lourdes, também quero ver qual é o homem que se diz sábio e poderoso na face da terra. Para eu desafio e dou a minha vida à forca se responder todas as perguntas que Deus fez a Jó. Eles se dizem inteligentes, então prova para a igreja que são inteligentes. Porque até onde eu entendi nesse livro de Jó, ele era um homem apercebido, de fé, inteligente, e ele não conseguiu responder as perguntas, nem a metade de uma sequer que Deus havia feito a ele. Então, o segundo pancada de Jó foi os seus filhos, 10 filhos. Depois disso, foi que eu imagino que o coração de Jó morreu, as emoções de Jó morreu junto com os seus filhos. Eu imagino a dor desse sofrimento. Dava a impressão que o coração de Jó havia se esvaziado de toda a fé que ele tinha. Porque enterrar 10 filhos, o coração dá a impressão que esvazia. Mas acontece que teve um dado momento que Jó falou assim: quem me dera eu tivesse lá no céu alguém que intercedesse por mim. Agora eu pergunto para a igreja: para Deus existe barreiras, existe tempo, existe espaço? Não. Então Jesus, como advogado, já estava intercedendo por Jó e dizendo assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, carrega o meu jugo que é suave e leve. Eu vou aliviar a dor da sua alma. É assim que o advogado Jesus já estava clamando, falando por Jó. E o terceiro golpe foi a enfermidade. A enfermidade que já estava esgotada, as forças de Jó. E acredito que as dores, como disse, as dores oprimia a sua alma. Mateus 11, do 28 ao 29, que fala: vinde a mim, você, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vamos aprender ao pé da cruz? E aprendei de mim que sou humilde. Humilde, essa palavra é forte. Humilde, e achareis descanso para a vossa alma. E a quarta foi a murmuração da mulher.
aquela no qual Deus tinha dito que com ela eles se fariam um, como até hoje nós falamos. Você vai casar Maria e João, vocês após o casamento serão um só, e o que é um não se divide. A matemática de Deus não permite divisão naquele que casa. E ele, a única esperança de apoio era daquela esposa. E aquela esposa esqueceu da aliança que havia feito. Na tristeza, na alegria, no choro, na saúde, na doença, eu estou contigo, sou uma contigo, sou fiel contigo. Aquela mulher esqueceu. E a dor dela também devia ser muito grande. E o quinto, os 3 amigos de Jó, que acusam mais do que consolam. Mas a palavra diz, Paulo, ele falou assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica, Jesus está nos justificando, Deus nos justifica. Então quem vai se levantar para te acusar? Essa palavra foi ministrada espiritualmente sobre Jó. Tranquiliza sua alma, Jó. Quem vai te acusar? Existe um que te justifica. Louvado seja Deus. E eu tenho que me lembrar agora do hino que diz assim: quando estou sendo acusado, o meu advogado é Ele. Quando leio a Bíblia, ela me diz que também meu juiz é Ele. E o sexto foi Eliú, o que mais crucificou a Jó, o que montou um tribunal de acusação contra Jó. Mas não sabia ele que o tribunal da terra é falho, é corrupto, ele se corrompe. E Jó pôde contar com o tribunal divino que está montado a favor da igreja. Amados, eu li sobre um pastor chamado John Owen. Eu achei esse nome estranho. Ele perdeu 12 filhos e o seu ministério continua. E para aqueles que diz que o livro de Jó é fictício, é um livro que não existiu, eu digo que nunca soube a história da igreja. E nem tão pouco tomou conhecimento da vida dos mártires. Deus querido, te louvo pela palavra ministrada ao meu coração, ao coração da igreja. Te glorifico pela bondade, meu Pai, que há em Ti, em nos manter de pé. Pai amado, que cada um, meu Pai, seja revestido da força que é em Cristo, da graça reveladora dessa palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.